Olá, turma! Vamos a mais dicas do Estatuto da Criança e do Adolescente? Outro ponto muito importante para o seu estudo para a primeira fase da OAB. Medida socioeducativa de internação. A medida socioeducativa de internação, ela tem algumas características que você tem que saber. São muito importantes. A primeira, quando que pode ser aplicada a medida de internação? Turma, a medida socioeducativa de internação, dentre as outras medidas socioeducativas, então ela guarda uma graduação, ou seja, a medida mais branda é a medida mais dura, mais severa. A medida de internação é a medida mais severa socioeducativa, porque vai acarretar a restrição de liberdade do adolescente. Lembra? Criança não responde por medida socioeducativa. Só o adolescente, aquele que tem entre 12 anos de idade completos e 18 anos de idade incompletos, é que pode ser submetido a uma medida socioeducativa. Então, a medida socioeducativa de internação é a mais gravosa para o adolescente, porque vai acarretar na restrição da sua liberdade. Então, turma, ela tem algumas características. Ela só vai poder ser aplicada nas hipóteses legais. Lembra? Princípio da tipicidade, princípio da legalidade. Nós observamos isso também com relação às crianças e os adolescentes, sendo que a criança só vai ser responsabilizada com medida protetiva. Ou seja, na verdade, é uma espécie de cuidado e não de sanção. A medida socioeducativa só vai ser apresentada, só vai ser imposta ao adolescente. Ok? E o que tem de especial na medida de internação, professor? Seguinte, olha só, a medida de internação, ela só pode ser aplicada naqueles crimes mais graves, ou seja, naqueles crimes, como diz o artigo 122 do ECA, em que você tenha a prática do crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então, um crime menor, uma infração de menor potencial ofensivo, por exemplo, uma ameaça, o juiz não vai poder aplicar a medida de internação. Por quê? É uma medida que, como crime, é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, pode ser aplicada uma outra medida socioeducativa. Por exemplo, advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, medidas em meio aberto ou mesmo uma semi-liberdade, a depender do caso. Mas se o crime for praticado com violência ou grave ameaça, aí sim o juiz pode aplicar a internação. E por quanto tempo a internação pode ser aplicada? Por até, anota aí, 3 anos, ou seja, a internação tem um prazo máximo de duração, de até 3 anos. E haverá a liberação compulsória do jovem adulto aos 21 anos de idade. Agora, e o juiz já determina por um período essa internação, tipo por 6, 5, 4 meses? Não, ela é por prazo indeterminado, ou seja, vai ser reavaliada, no máximo a cada 6 meses haverá uma nova reavaliação dessa medida. E mais, turma, o que é importante, a medida de internação ela não tem um prazo determinado. Ao longo do seu andamento é que o juiz vai verificar se é o caso ou não de se ter mais tempo nessa internação, mas ela tem um tempo de duração máximo, qual é? 3 anos, liberação compulsória aos 21 anos de idade, ok? Valeu essa dica? Tamo junto na aprovação? Pique Cursos, com você no caminho da sua aprovação.